Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o incidentaloma adrenal. Mas eu quero propor uma abordagem diferente. Ao invés de começar com um slide conceitual, eu quero começar com uma questão. Então repara só, essa questão traz uma mulher de 46 anos, hipertensa, que apresenta dor em hipocôndrio direito. Exame laboratorial normal, mas ela faz uma ultrassonografia que mostra colelitise. Opa! Dor hipocôndrio direito, colelitise, beleza, já identifiquei, achei a causa da dor. Só que olha o detalhe, além de identificar a colelitise, esse exame mostrou uma lesão expansiva de 3 centímetros na adrenal. É isso que está causando a dor? Não, foi um achado do exame. Ele fez o exame por outro motivo e, sem querer, identificou uma lesão na adrenal. Então, essa é a ideia, esse é o conceito quando a gente fala do incidentaloma adrenal. A gente pode definir isso daqui como sendo uma massa ou um nódulo na suprarrenal que tem pelo menos 1 centímetro e que foi identificado em um exame de imagem que foi feito por qualquer outro motivo. O paciente tinha uma dor abdominal, o paciente, sei lá, tinha uma suspeita de apendicite. E aí, por acaso, você encontrou ali um nódulo na adrenal. E agora? Primeira coisa que você tem que saber. A principal causa de incidentaloma adrenal é o adenoma não funcionante. Ou seja, é um tumor benigno que não produz hormônio. E a incidência, a prevalência do adenoma não funcionante, ela aumenta com a idade. Então, o mais comum é encontrar isso daqui em pacientes mais velhos. E isso até te ajuda, porque se eu encontro um incidentaloma adrenal em um paciente mais novo, opa, tá esquisito, não era para ter um incidentaloma aqui não. Já começa a desconfiar, será que ele produz algum hormônio? Será que isso daqui é uma lesão maligna? Já aumenta o nosso grau de suspeição. Então repara só, olha o que eu vou te falar agora, hein? Toda vez que você tiver um nódulo em uma glândula, seja tireoide, seja adrenal, qualquer glândula, você tem duas preocupações. Cara, primeiro, será que esse nódulo ele é produtor de hormônio? Será que essa lesão é uma lesão funcionante? E segundo, será que essa lesão é câncer? Será que essa lesão é uma lesão maligna? É o segundo ponto que eu preciso esclarecer. Então a sua abordagem sempre vai girar em torno desses dois pontos. E para começar, eu quero esclarecer aqui com vocês a avaliação de funcionalidade do nódulo na adrenal. E para isso, você precisa lembrar que quando a gente tem um adenoma funcionante, o principal hormônio secretado é o cortisol. É o principal. Isso aqui é o mais comum, é o hipercortisolismo. E em segundo lugar, a gente tem a secreção de catecolamina, ou seja, o feocromocitoma. Então aqui é obrigatório. Eu sempre preciso investigar feocromocitoma e eu sempre preciso investigar hipercortisolismo. A investigação do feocromocitoma eu faço através da dosagem de metanefrinas e as suas frações, pode ser na urina ou pode ser no sangue. E o rastreio para o hipercortisolismo eu faço com a dosagem de cortisol pós 1 mg de dexametasona. Qual é a ideia do exame? Lembra comigo? Eu dou a dexametasona para o meu paciente, que é um glicocorticoide bastante potente, na tentativa de suprimir a produção endógena de cortisol. Então eu faço uma dose alta de dexametasona, eu suprimo o eixo do meu paciente, em tese ele não deve conseguir produzir cortisol. Se o cortisol dele não ficar suprimido, opa, eu tenho aqui um hipercortisolismo. Marcos, eu posso fazer o rastreio do hipercortisolismo com cortisol livre urinário ou com cortisol salivar no final da noite? Não, não é adequado. Porque aqui eu não estou falando de uma síndrome de Cushing, cara, propriamente dita, esclarecida, que você tem lá um paciente com miopatia proximal, com aquela face em lua cheia, com estria violácea, não. Aqui é um paciente com um hipercortisolismo discreto. É um quadro subclínico. É mais difícil de você diagnosticar. E esses dois exames, tanto o cortisol livre urinário quanto o cortisol salivar no final da noite, eles têm uma sensibilidade menor quando você tem um aumento discreto na secreção de cortisol.
Então, o ideal aqui é fazer o rastreio com o cortisol pós 1 mg de Dex. Bacana. Mas, Marcos, e o hiperaldosteronismo? Não investiga, não? Cara, o hiperaldosteronismo é o mais raro. É o mais raro. Então, você não é obrigatório investigar sempre. Não é obrigado. Você tem que investigar. Aí é obrigação. Se o paciente tiver hipertensão arterial ou hipocalemia. E faz total sentido. Cara, lembra o que a aldosterona faz? A aldosterona vai lá no rim do paciente, puxa, reabsorve o sódio e joga fora potássio, joga fora hidrogênio. Então é um paciente que, se tiver aumento na secreção de aldosterona, cara, ele vai ter hipertensão ou ele vai ter um potássio mais baixo. É normal, é o esperado. E o rastreio aqui a gente faz com a dosagem plasmática de aldosterona e a dosagem plasmática da atividade de renina. A relação aldosterona-atividade de renina, o ideal é que ela seja superior a 30, enquanto a dosagem plasmática da aldosterona idealmente deve ser superior a 15. Esse é considerado o rastreio positivo. Pegou essa ideia? Então, olha só para amarrar, hein? Obrigatório investigar sempre feocromocitoma e hipercortisolismo. Hiperaldosteronismo, preciso investigar sempre? Não, não precisa ser sempre. Você investiga se o paciente tiver hipertensão ou hipocalemia. Amarrou? Então vamos embora. Vamos embora porque agora a gente tem que avaliar o risco de malignidade. Cara, é uma lesão benigna ou é uma lesão maligna? E aqui o grande divisor de águas para mim é o exame de imagem. E eu vou te mostrar, basicamente, quatro pontos que vão me ajudar nesse diagnóstico diferencial. O primeiro ponto é o tamanho da lesão. Se você tiver uma lesão muito grande, isso sugere malignidade. E o ponto de corte aqui é 4 centímetros. Esse valor você tem que guardar. Isso daqui, acho que talvez de incidentaloma adrenal é o que as bancas mais gostam de explorar. 4 centímetros. Guarda esse número. Agora, se você pegar para estudar no detalhe incidentaloma adrenal, você vai ver que, na verdade, o risco de malignidade ele começa a aumentar a partir de 4 a 6 centímetros. Então, na literatura, isso não é tão assim, não tem esse ponto de corte tão cravado como aparece nas provas de residência. Mas tudo bem, para a prova fica até mais fácil. Guarda 4 centímetros que resolve o seu problema. Em geral, lesão benigna é muito menor do que isso. Bacana. Segundo ponto, contorno da lesão. Cara, uma lesão benigna, ela tende a ser redondinha, tende a ter contornos regulares. Agora, a lesão maligna, ela cresce de forma desordenada, de forma completamente desorganizada. Então, ela fica com o contorno, com a margem irregular. Então, isso é uma dica que aparece para a gente na hora da questão. Terceiro ponto para a gente marcar, densidade. Lesão benigna, o adenoma, ele é rico em lipídio. Então ele fica com uma densidade na tomografia bem mais baixa. E essa densidade, ela pode ser medida. A gente mede em unidades Hounsfield. Então essa lesão que é benigna ou adenoma, ele tende a ter uma densidade menor ou igual a 10 unidades Hounsfield. Enquanto uma lesão maligna, ela quase não tem lipídio. Ali é um tumor sólido, é diferente, é célula maligna que tem ali. Então eu tendo a ter uma densidade bem mais alta. Só toma um cuidado. Porque às vezes você pega uma lesão na adrenal e aí tem uma densidade muito alta e aí você fala, isso é câncer. Não posso falar isso, não posso. Não posso é porque o feocromocitoma, ele também se apresenta dessa maneira. E você vai perceber ao longo da aula que o feocromocitoma é a lesão que mais parece com câncer quando a gente olha no exame de imagem. Então é o principal diagnóstico diferencial aqui, porque ele também se apresenta com uma alta densidade, geralmente maior do que 25 a 30 unidades Hounsfield. E o último ponto para a gente marcar é o famoso washout, que seria basicamente o clareamento do contraste. Vamos entender isso melhor.
você vai fazer o exame de imagem para o seu paciente, um exame contrastado. Então você deu o contraste para ele, aquela lesão que você quer avaliar, ela vai captar o contraste e dependendo da vascularização da lesão, aquele contraste ele pode demorar mais ou menos tempo para sair dali. É basicamente isso. Então vamos imaginar um adenoma, uma lesão benigna. Essa lesão benigna, rica em lipídio, ela é muito vascularizada? Não, tem pouco vaso ali. Então o contraste entra na lesão e logo sai. Então eu tenho um rápido clareamento do contraste. Eu tenho um rápido washout. O ponto de corte aqui para mim é 60%. Então eu tenho pelo menos 60% de clareamento em 10 minutos. Agora, se eu tenho uma lesão hipervascularizada, cheia de ramificação, cheia de vasinho ali, como é o câncer e como é o feocromocitoma, te falei, é o principal diagnóstico diferencial de doença maligna. Cara, ambas as lesões são muito vascularizadas. E aí, essa lesão hipervascularizada, naturalmente, ela segura mais o contraste dentro dela. O contraste entra ali, ele se ramifica naqueles vasos todos e demora mais para sair. Então, o clareamento do contraste, ele é mais tardio, ele demora mais. Então, esse é um ponto que ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial. Tranquilo? Então, olha só. Olha para a imagem. Olha isso aqui. Tenho aqui um adenoma na adrenal, tá vendo? Lesão mais escura, um pouco mais hipodensa. Ele é mais redondinho. Olha só como é que tá bem redondinho aqui, ó. Margem regular. Lesão pequena. Compara com essa lesão daqui. Cara, olha o tamanho da lesão e olha como o contorno é todo irregular. Isso daqui tem cara de malignidade, tem cara de carcinoma adrenal. E quando você repara a densidade dele, ele tem áreas que são mais branquinhas. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma área bem mais hiperdensa, isso aqui é uma área mais hiperdensa, isso aqui é uma área mais hiperdensa. Então ele tem algumas regiões aqui onde ele é mais hiperdenso. Isso daqui é uma área mais sólida. Isso daqui é célula maligna. Então olha como o exame de imagem me ajuda muito no diagnóstico diferencial. Tranquilo? Deu para pegar a ideia? Então olha só, com esse slide aqui, a gente consegue resumir praticamente tudo que você precisa saber sobre a abordagem do incidentaloma adrenal. Só está faltando um detalhe. Quando que eu vou indicar cirurgia para o meu paciente? E olha só, isso aqui é bem fácil, porque são 3 pontos e você já até sabe. Primeiro, eu vou operar aquela lesão que é grande, e aí qual é o valor de corte? 4 centímetros. Eu vou operar aquela lesão que é funcionante, que produz hormônio, beleza, completamente intuitivo isso. E eu vou operar aquela lesão que tem sinal de malignidade. Pô, se eu acho que é câncer, eu vou deixar lá? Não. Então, você não vai ter dificuldade na sua prova se você entendeu quais são os grandes problemas de um nódulo na adrenal e se você entendeu como faz a abordagem desse paciente. Tranquilo isso? Vamos fechar a questão? Olha para cá. A gente tinha lá uma mulher de 46 anos hipertensa que chegou com uma dor no hipocôndrio direito e fez um exame de imagem. O exame de imagem foi uma ultrassonografia que mostrou colelitíase. Isso justifica a dor e, por ser uma colelitíase sintomática, ela tem indicação de colecistectomia. A questão é, preciso fazer alguma coisa com relação a essa lesão na adrenal? Repara, ele não me falou sobre funcionalidade, então, a princípio, exame laboratorial normal, não tem nenhuma informação de que essa lesão é funcionante. E segundo, é menor do que 4 centímetros. Você vai operar isso daqui? Claro que não. Então, esquece aqui essa hipótese de adrenalectomia. Joga fora isso. Você vai resolver o problema da dor do seu paciente. E se não tiver indicação de operar a lesão na adrenal, o que você faz é apenas o acompanhamento. Tranquilo? Então, beleza. Fechamos mais esse bloco de incidentaloma adrenal. Até a próxima.